Porque quando a gente fala em holding familiar, é a mesma coisa de se falar em planejamento sucessório ou são coisas distintas? A holding é uma das formas de você fazer um planejamento sucessório. Elaborar um testamento, e aí, como eu falei, o pai ou a mãe, eles podem dispor de 50% do patrimônio no testamento, ele pode doar para quem ele quiser. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do Conectando com Melissa Mussi. E hoje o assunto será planejamento sucessório. O nosso convidado é formado em Direito, atuando há 20 anos na área de Direito Imobiliário. Vamos conversar com Ricardo Campelo. Ricardo, com 20 anos de carreira dentro do Direito Imobiliário, o que te levou à escolha desse segmento para a tua atuação? Bom, Meli, o direito imobiliário, quando a gente fala sobre essa área do direito, ela tem até uma diferença em relação a outras áreas do direito, que, por exemplo, quando a gente fala direito do trabalho, você vai lidar com relações de trabalho, patrão, empregado, ponto. Né? Tributário, você vai lidar com tributos, a incidência dos tributos ou não. E direito imobiliário, na verdade, é muito mais amplo, né? Porque não é exatamente uma área do direito, não é um segmento do direito. Né? Mas é tudo que se relaciona a imóvel e que tem alguma interface jurídica. Né? Então eu posso estar falando de uma compra e venda, eu posso estar falando de locação, eu posso estar falando de discussão de vizinhos, que é direito condominial, também é direito imobiliário. Né? Até no IBRADIM, que eu participo, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, nós temos divisões lá temáticas, né, grupos, as comissões, e são mais de 20 comissões, todas ligadas ao direito imobiliário. Mas eu tenho comissão de incorporação, de locação, né? Como eu falei, é muito amplo, né? Então, eu acho que uma das razões que me levou a escolher essa área foi justamente essa amplitude, né? De ter a possibilidade de estar lidando com uma compra e venda, com uma assessoria, com um contrato, com um processo judicial, que eu também gosto de atuar no contencioso, né? Com a parte de consultivo, alguma assessoria, né, específica. A gente atua hoje muito com operações imobiliárias, operações um pouco mais complexas e como estruturar essas operações. Então, acho que muito por essa amplitude, assim, por essa vastidão assim, de possibilidades, foi uma das coisas que me atraiu, né, para não ficar tão limitado assim, a tratar sempre com a mesma coisa. Acaba sendo muito mais dinâmico e muito mais versátil. Isso, eu acho que dinâmico é uma palavra boa. Assim, né, um ramo de direito imobiliário é muito dinâmico. Né, e é isso, eu tenho muitos amigos que atuam com direito imobiliário. E às vezes, assim, vocês são concorrentes. Alguns até somos concorrentes, somos amigos, mas alguns você vai ver, trabalha com outras questões, assim, que o meu escritório não é tão focado, né? Então, cada um dentro do direito imobiliário tem uma área que é mais forte, assim, porque é realmente uma área muito ampla, né? Tem todas essas possibilidades. Hoje a dificuldade que a gente sentiu, inclusive, de escolher o assunto que a gente traria para o podcast, acabamos selecionando a questão do planejamento sucessório. Por ser algo que tem muito pouca informação, as pessoas muitas vezes não têm essa orientação, acontece geralmente, né, elas buscam informação quando imprevistos acontecem, que são totalmente alheios à nossa vontade, então a informação nunca é demais. E aí eu começo te perguntando, que perfil de pessoas que buscam o planejamento sucessório? Tá, interessante. O planejamento sucessório, ele acaba tendo também essa interface com o direito imobiliário, né? Porque normalmente, quando a gente vai pensar em patrimônio, a pessoa que tem um patrimônio representativo, né, a grande maioria ela tem imóveis, né? E os imóveis têm as peculiaridades, né, de você fazer alguma transação com o imóvel, ou mesmo quando tem a questão sucessória mesmo, né? A pessoa faleceu, vai fazer um inventário, né? Tem lá um imóvel, e aí como é que fica a questão do imóvel? É sempre muito mais complicado e mais burocrático você pensar numa sucessão envolvendo imóvel do que um carro, por exemplo. Né? O imóvel ele é um bem que, até por natureza, né? Falar imóvel, você tem a matrícula do imóvel, você vai vender ele, você precisa da escritura. Né? Mas esse trabalho, né, realmente assim, é um trabalho que é muito interessante, né, do planejamento sucessório, e que nós gostamos muito de fazer, principalmente porque a gente vê muito valor no resultado. Né? A gente vê que realmente é algo que, para aquela família que está contratando o serviço, é algo que vai ser muito positivo, é muito favorável. Né? E tem sido procurado, né, esse tipo de serviço cada vez mais por
principalmente por pessoas, né, por ali patriarcas e matriarcas, principalmente por aqueles que estão preocupados em não deixar burocracia e não deixar dor de cabeça para os filhos, né? Acho que começa por aí, né? Porque realmente, quando a gente tem, principalmente quando a gente tem uma morte prematura, né, eu acho que todo mundo conhece alguém, algum amigo que conta alguma história de um familiar ou de algum conhecido que morreu lá o pai e aí a família, às vezes até a família tem patrimônio, né? Mas a gente sabe que patrimônio é diferente de liquidez. Sim. Então, às vezes a família até tem patrimônio, mas assim, você não tem dinheiro ali para correr atrás de contratar um advogado para fazer o inventário, pagar o imposto, né, que é um imposto alto que incide sobre o inventário. Então, tudo isso torna esse momento um momento muito desgastante para a família. Já é desgastante, né, pela perda da pessoa, e você ter que lidar com burocracia, com resolver a conta do banco que está bloqueada e que você já não consegue mais movimentar, a empresa, às vezes, do pai ou da mãe, né, que ele não consegue, não pode mais assinar, né, porque faleceu. Como gerenciar tudo isso? Quando você tem uma morte, né, principalmente no momento inesperado, a dor de cabeça para a família é muito grande, né? Então, eu diria que a primeira função, né, desse trabalho é justamente evitar essa dor de cabeça da família em relação à possibilidade de lidar com essas burocracias, né, e essa dor de cabeça num momento difícil, que é o momento, né, da perda. Né? Sim, você já está emocionalmente muito abalado. E aí, às vezes você não está nem com cabeça para lidar com algumas coisas. E em termos tributários, qual é o impacto tributário? Existe algum por você antecipar uma sucessão? O trabalho todo de planejamento patrimonial e sucessório, ele tem um reflexo tributário muito interessante, né? Mesmo quando a gente está falando ainda, não necessariamente até pensando na sucessão, né, mas em vida ainda. E é uma coisa muito comum, né? A gente encontrou, né, ao longo desse tempo de atuação muitos empresários que tinham lá muitos imóveis, estão locando aqueles imóveis e os imóveis estão na pessoa física, né? Ele paga uma tributação na pessoa física, na locação, que é muito maior do que na pessoa jurídica. Então, o fato de você fazer um planejamento patrimonial já tem esse reflexo de diminuir a tributação dessa alocação que ele recebe ainda em vida, né? Eu não estou nem falando lá da sucessão, né? Mas, de fato, o peso da tributação do inventário ele é muito alto, né? Hoje a gente tem o ITCMD, que é o imposto, né, que incide sobre a herança e que incide também nas doações. No Paraná é 4%. E existe já um movimento de levar esse imposto para 8%. Né? Na maioria dos estados, alguns estados já estão praticando essa alíquota maior no Brasil, e com a reforma tributária pode até subir de 8% para mais a alíquota máxima, né? Então a gente pode ter um aumento, né? uma elevação ainda maior para esse imposto. E é um custo que, quando você pensa, né, na família que está lidando ali com aquela situação, não tem a liquidez às vezes, tem um patrimônio enorme, mas não tem liquidez, os imóveis às vezes estão locados. Como é que você vai fazer para fabricar dinheiro para naquele momento você conseguir fazer o inventário, pagar o ITCMD e pagar o advogado, né? Que o advogado no inventário também costuma cobrar bem. As custas são muito mais altas. Pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, recomenda-se cobrar 5% sobre o valor total do patrimônio. Então pensa, 5% do advogado, 4% do imposto, já tem 10% do patrimônio comprometido. E ter que levantar esse recurso no momento que às vezes a família não dispõe ali, né? E no trabalho de planejamento, né, pensando na questão da sucessão, a gente tem algumas ferramentas que que podem ajudar a minimizar esse impacto tributário, né? Seria muito complicado para explicar as minúcias aqui, mas, por exemplo, quando você vai fazer a partilha, né, no inventário de um imóvel, o imóvel ele tem um valor de avaliação, a Secretaria da Fazenda do Estado vai fazer uma avaliação lá conforme referência de mercado e vai passar o valor e você tem que pagar sobre aquele valor de mercado. Quando a gente leva esse imóvel para dentro de uma pessoa jurídica, né, que o planejamento trabalha muito com a figura das pessoas jurídicas, né, que o pessoal hoje popularmente se chama das holdings familiares, né? Você leva para dentro de uma pessoa jurídica, você tem outras ferramentas para fazer, aí você faz a doação com base nas cotas daquela holding, e aí as cotas já têm um valor diferenciado, você consegue muitas vezes reduzir bastante esse impacto tributário, né? Ou mesmo, às vezes, né, para pensar num trabalho de planejamento que é
pouco mais básico, mais simples, né, que é o pai que ele já quer doar em vida. Ele doa o próprio bem, né, para os filhos. Né, não vai fazer a holding, ele tem um imóvel, às vezes uma casa na praia, então tá, vou doar para os filhos, os 2 imóveis, e ele faz a reserva de usufruto. Né, o usufruto ele fica ali, ele pode usar o imóvel, locar, os filhos não vão conseguir vender o imóvel, apesar de serem proprietários. E aí, quando você faz a doação com reserva de usufruto, você paga, em vez de pagar 4% lá na partilha, no momento do falecimento, você paga 2% em vida, quando faz a doação, e aí os outros 2% só quando acontecer o falecimento, quando for fazer o inventário. Então já é uma forma ali do pai dar uma amenizada, ali, do pai ou da mãe, né? Dá uma aliviada, já paga metade e fica só metade para quando for acontecer a sucessão. Então esse planejamento prévio, ele traz muitos benefícios na questão de proteção patrimonial também. Aí a questão da proteção patrimonial é um outro aspecto desse trabalho que também é bem interessante e às vezes é o que fomenta a busca, né? A gente estava falando que público que busca esse trabalho, né? Às vezes é o pai ou a mãe que está preocupado em não deixar dor de cabeça para os filhos, às vezes é aquele pai que está vendo que vai ficar, né, o imposto vai para 8%, ele não quer deixar esse imposto tão grande para os filhos pagarem, está antecipando a sucessão agora para pagar 4%, mas tem também a figura daquele empresário ou daquela empresária que quer proteger o patrimônio. Né? E aí proteger, é interessante explicar bem o que a gente quer dizer com proteção patrimonial. Né? Hoje quem tem os bens, né, e aí principalmente os imóveis, né, na sua pessoa física, né, tá no seu CPF, esses bens eles ficam muito suscetíveis de, às vezes, responder por uma dívida. Né? Dívidas que podem ser da própria pessoa, mas podem ser da empresa que aquela pessoa participa. Às vezes essa pessoa é sócia de uma empresa com outros sócios, né? Então tem uma dívida da empresa, não quer dizer que aquela dívida é somente daquela pessoa, mas se ela está com aquele imóvel ali dando sopa no CPF, né, acaba podendo responder por toda a dívida da empresa. No imóvel. Vai direto para o imóvel, né? Principalmente na Justiça do Trabalho, se tem a empresa da qual aquela pessoa é sócia, ela foi acionada na Justiça do Trabalho, foi condenada, o juiz já arrasta ali o CPF do sócio para dentro, assim, né, independente não é sócio administrador, não tem problema, é sócio, vem aqui responder. Então, às vezes a pessoa está com o imóvel no CPF dela, já está muito suscetível ali a responder por um débito da empresa. E é muito comum que a gente vê pessoas que até já saíram da empresa, né, já era sócio dessa empresa, saiu, aí de repente naquela confusão ali a pessoa junta um contrato social ali, o advogado do reclamante ali da trabalhista, junta ali um contrato social que não está atualizado, o juiz vai lá, puxa o CPF quando vê tal imóvel lá penhorado. Então, principalmente quem tem uma atividade empresarial mais ativa, mais robusta, acaba ficando desconfortável de ter os imóveis no seu patrimônio. Gera uma insegurança, né? Gera uma insegurança de poder, né, sofrer esses ataques assim, de credores, às vezes um acidente de trabalho, até um acidente de trânsito, né? Deixar esses imóveis em uma pessoa jurídica, em uma holding patrimonial, já dá uma certa distanciada desses credores. E é importante, né, até explicar um pouco do que a gente está falando aqui, né? A intenção não é esconder bens, não é fomentar que as pessoas deem calote nas suas dívidas, né? Mas é pensar que você tendo condições de... quando você tem essa proteção patrimonial, você acaba tendo mais condições de negociar. Né, seja como seu credor, seja como sócios da sua empresa. Né, o que a gente está querendo dizer aqui? Não se coloque numa posição mais desfavorável. De ter um imóvel penhorado, você vai ficar desesperado, você não vai querer que esse imóvel vá para leilão, você tem que correr, né, às vezes aquele credor lá, você não vai querer nem saber, ele vai querer levar o teu imóvel para leilão. Então você vai correr desesperado lá para pagar o débito à vista, né, porque o credor não vai fazer nenhum tipo de negociação. Se você tem esse patrimônio mais protegido, você tem mais condição de negociar com o credor ou às vezes com os sócios da empresa, né? Temos uma dívida aqui, como é que vamos fazer? Né? Vamos dividir em todos, né? E até evitar, né, de você responder por um débito que nem é seu, né? Você já sacou, eu falei, já nem é mais sócio da empresa, mas, né, tá lá, ficou no contrato social por um tempo, às vezes acaba recebendo esse tipo de ataque, né, de credores. Então, o trabalho de proteção patrimonial, e eu gosto de usar a expressão proteção,
para diferir do que o pessoal tem chamado de blindagem patrimonial, que aí eu já acho que é um trabalho que... primeiro que blindagem patrimonial não existe, porque em algum momento esse credor vai chegar nos seus bens, né? A gente viu muito pessoal fazendo... até pessoal que foi implicado em casos de corrupção, que tinha trusts e holdings fora do Brasil, offshore, fora do Brasil, e o Ministério Público chegou, né? Então, falar em blindagem patrimonial é algo que a gente não gosta, parece realmente de alguém que está querendo fugir com seus bens para não pagar pelo que fez, mas um trabalho assim, de proteção patrimonial, de não ficar tão exposto, a gente acha que é saudável, que é interessante, e também tem esse público que procura justamente por isso, né? Aquele público, né, que está... aquele empresário, né? Que é uma precaução e que ele está crescendo o patrimônio, né? Ele começa a ter o resultado da atividade dele, começa a investir, está comprando um imóvel, está comprando mais um imóvel na praia, está comprando um imóvel de investimento também, né? Puxa, vou deixar tudo isso aqui no meu CPF. E aí a gente, às vezes ele procura a gente pela questão da proteção patrimonial, a gente mostra todas as outras vantagens que vai ter no trabalho de planejamento, né? Que é a questão, né, também de você ter às vezes uma tributação favorecida na herança, né? Você antecipar a sucessão e já deixar menos burocracia para a família resolver, e às vezes até a questão de evitar uma desarmonia ali entre os herdeiros, né? Que esse é um outro ponto importante para a gente falar. Não, era isso que eu ia te perguntar, como que o planejamento ele realmente consegue amenizar ou, né, blindar, não tem como. Blindar mas é uma palavra muito evitar perigosa. uma desarmonia entre os herdeiros. Aqui a gente entra numa seara, né, em que nós temos a interface do direito imobiliário ou direito, né, sucessório com o direito de família, né? E é muito comum a gente se deparar também, por exemplo, a gente vai falar de famílias que não fizeram um trabalho de planejamento, mas que você vai ver que vai acontecer um problema no momento de partilhar os bens. E aquela família que era tão harmônica, os irmãos nunca tinham se desentendido, nunca tinha tido nenhum tipo de problema, no momento da partilha vai acontecer. E vai acontecer por ganância, porque um quer mais que o outro? Não necessariamente, né? Até o trabalho de planejamento sucessório não é, eu quero dar mais para um irmão do que para o outro, né? E a lei é muito clara, né? Os irmãos, eles têm quinhões iguais dos bens que são deixados, né? Claro, o patriarca ou a matriarca, eles podem deixar, testar, né? Em testamento, eles podem, 50% eles podem dispor livremente. Então eu posso dar mais para um herdeiro do que para o outro, sim, né? Mas 50% vai seguir a divisão legal, né? Que é concorrer, cada herdeiro ali concorre em partes iguais. Mesmo concorrendo em partes iguais, você vai ter um ambiente muito propício para desarmonia. Por quê? Ficou lá aquele patrimônio, né? Já gerou a perda, né, de um pai ali, uma mãe, já gera uma desacomodação. Às vezes, vamos pensar naquele imóvel que a mãe, o pai já tinha falecido, a mãe estava morando numa casa, né? Faleceu a mãe. Bom, ficou a casa para os 4 filhos. E aí, o que vamos fazer com a casa? Tem 4 filhos para tomar decisões. Um vai querer vender de imediato porque está precisando de dinheiro. O outro, às vezes, vai achar que é melhor colocar para aluguel, que daí vão dividir o dinheiro do aluguel. O outro vai achar que não tem que vender, tem que esperar o mercado melhorar, ou só vai vender se oferecerem tanto. Como é que você acomoda todos esses interesses divergentes sem ter previamente pensado em alguma coisa? Você não acomoda. E aí sabe o que acontece? O pessoal vai para o processo judicial. Então, isso é super comum, eu falo de situações muito próximas que a gente viu, de uma família que tinha uma harmonia plena, né, no momento da partilha, por uma decisão sobre momento de venda do bem, estão lá quebrando o pau. E eu falo de um caso concreto que eu conheço, uma ação, um inventário judicial que já dura mais de 10 anos. Então, assim, a casa não foi vendida há 10 anos. Porque para que a venda da casa aconteça, você precisa realmente ter um consenso total entre os herdeiros. Isso, né? Isso. Esse é um ponto bem interessante, essa pergunta é muito boa. Para vender um imóvel, se eu tenho um imóvel em copropriedade, eu só vendo com 100% dos coproprietários assumindo. Quando eu faço o inventário e eu não tinha nenhum trabalho de planejamento, esse inventário, esse imóvel vai passar para todos os filhos, né? Todos os filhos entram lá com uma parte ideal daquele imóvel. Para vender, tem que ter assinatura de 100% dos herdeiros. Então, se um herdeiro não quer vender,
nenhum vai vender, né? E aí que é esse ambiente total para desarmonia. Como que a gente contorna essa situação com o planejamento sucessório? Esse imóvel ele vai estar numa holding patrimonial, né? Numa empresa, que é uma pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, nós temos ferramentas de governança corporativa que a gente consegue disciplinar como que vai acontecer essa situação. E qual que é a melhor fórmula? Não tem receita de bolo. Aquele pai ou aquela mãe que está fazendo o trabalho, que está, né, nos ajudando, nos guiando para fazer esse trabalho, ele que vai dizer, olha, eu tenho um filho que eu considero que é o mais responsável. Então, eu vou colocar esse imóvel numa pessoa jurídica, eu vou colocar esse filho aqui como administrador, eu já vou deixar disciplinado num contrato social ou num acordo de sócios ali, que tal patrimônio poderá ser vendido ou não poderá ser vendido, né, nessa ou nessa situação, né, ou mesmo simplesmente deixar uma decisão ali por maioria. Eu não sei como é que vai ser, qual filho tem melhores condições, mas eu vou deixar ali uma decisão por maioria. Já é melhor do que uma situação em que você precisa ter unanimidade dos filhos decidindo. Né? Então, a gente até porque consegue... existem situações que você não consegue prever. Não consegue Estamos prever. falando de pessoas. É algo totalmente subjetivo. Né? Exatamente. Né? Não há certo e errado. Exatamente. Né? Então, a pessoa jurídica, se você fizer o trabalho mais básico ali, só de poder tomar uma decisão por maioria, né, que é o padrão, assim, num contrato social bem padrão, você teria todos os sócios ali tem que deliberar e por maioria de votos você consegue vender o patrimônio, né, aquele imóvel, né, ou um outro patrimônio da empresa. Já é uma situação melhor em que precisar de unanimidade de todos os sócios, de todos os coproprietários, no caso, né, de todos os herdeiros. Então, quando você traz todas essas questões para uma mesa de reunião, né, para um trabalho de planejamento sucessório, que pode ser só com o pai, ou com o pai e com a mãe, ou você pode até envolver os filhos, né, e até planejamentos mais elaborados, patrimônios muito grandes, é legal trazer os filhos para explicar o que a gente está fazendo. Né, o trabalho vai ser esse aqui, esses bens aqui vão ficar na holding, se acontecer o falecimento vai ter uma decisão assim, assado, né? E muitas vezes os trabalhos envolvem também a parte empresarial desse patriarca ou da matriarca, né? Então, como que vai ficar também a administração dos negócios? Muitas vezes a família já participa da gestão da empresa, às vezes tem um filho que participa da gestão e o outro não participa, ou um acha que participa mais do que o outro. Então, assim, é um ambiente muito propício para a desarmonia, né? Ainda mais quando a gente considera os agregados, né? Que aí... Sim, se você está falando em chance de desarmonia só entre os irmãos, quando você envolve cunhados e cunhadas, né, se intensifica bastante. Se intensifica muito a possibilidade da desarmonia. Né? Inclusive, pensando nessa questão da venda do imóvel direto, né, pense que não são só os herdeiros, né, mas os cônjuges também tendo que assinar. Né? E até especificamente sobre essa questão, né, a gente brinca, né, esse termo informal, né, dos agregados, mas é uma preocupação comum, às vezes, dos empresários, né, das empresárias que estão buscando esse trabalho, que às vezes é isso, olha, o meu filho casou com uma moça aí que eu não sei se é muito séria, né, ou o contrário, assim, puxa, minha filha trabalha aqui na minha empresa e agora casou com um cara lá que, poxa, é um encostado, não faz nada, e esse cara vai ser herdeiro meu, né, e aí o trabalho de planejamento sucessório ele também consegue contemplar essas situações, né? Quando você faz a doação, né, e aí nos trabalhos um pouquinho mais elaborados que a gente faz de planejamento sucessório, você vai fazer, né, você vai constituir a holding patrimonial ali, né, a holding familiar, e você vai doar as cotas da holding, né, o capital social da holding você vai doar para os filhos e, né, para os herdeiros ali, às vezes contemplando até a esposa, né, e para os herdeiros. Essa doação você pode gravar com algumas cláusulas. Né? A gente falou do usufruto já, né? O usufruto é uma das cláusulas que você grava na doação. Então você faz a doação da holding, grava com uma cláusula de usufruto, da cota. O que isso quer dizer? Né? Aquele pai, aquela mãe que doou a cota, ele continua assinando pela empresa. A cota já é do filho, né, dos herdeiros, mas quem assina pela empresa ainda é o doador daquela cota. Os dividendos da empresa vão para o doador. Né? Os filhos são só proprietários, né, da cota, mas eles não recebem ali os frutos, né, e eles não administram a empresa propriamente dita.
Que o tomador de decisões ainda é o... É o usufrutuário, né? É aquele Que é o pai, aquela doador. mãe que doou as cotas e ficou com reserva de usufruto, né? Então essa primeira é uma cláusula importante. Outra importante é essa cláusula da incomunicabilidade, ou seja, eu doei a minha cota para minha filha com cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer que não se comunica com o patrimônio dela pessoal, que aí sim é o patrimônio que faz parte da comunhão de bens do casamento dela. Então, se ela é casada em comunhão parcial ou comunhão universal de bens, naturalmente na herança ela receberia, esse herdeiro, né, participaria, o cônjuge do herdeiro participaria. Sim. Quando eu dou com cláusula de incomunicabilidade, aí seja a cota ou o próprio imóvel, se eu doar com cláusula de incomunicabilidade, aí o cônjuge não participa. Então essa é uma cláusula que o pessoal gosta muito quando tem essas... Às vezes é só uma cisma, né? Mas é importante para deixar o pai e a mãe tranquilos ali. Com né? toda certeza. Até porque hoje em dia os casamentos, infelizmente, não tem mais, né? Muitos terminam bem antes do que terminavam há 20 anos atrás. Então é normal realmente essa insegurança dos pais em relação ao futuro dos filhos. Né? Então é legítimo. Né? Com certeza, é uma preocupação legítima, né? Às vezes, e aí não cabe a nós, né, como advogados, ali, a gente não vai julgar. A gente vai só administrar aquela preocupação. Respeitar a vontade dos doadores. Respeitar a vontade, né? E isso é uma parte muito interessante do trabalho, né? Às vezes é um pai ali que é um empresário, viúvo, mas que está com uma namorada bem mais jovem, e aí os filhos. Aí vem a demanda pelos filhos. Poxa, como é que é? E é uma coisa interessante, né? Muita gente pensa que casar em separação total de bens, que é essa esposa mais jovem do empresário ali, que ela não tem direito a nada. O pessoal acha isso. Ela é casada em separação de bens, mas ela é herdeira. Ela, como esposa, ela é herdeira. E às vezes a gente dá essa notícia pro pessoal na mesa de reuniões e eles ficam assim, ó. Como assim? Ela tem a mesma herança que eu. E ela entra concorrendo com os filhos. Né? Então, assim, tem um imóvel, o pai tem um imóvel, casou em separação total de bens com essa moça mais jovem. Ela vai ter o mesmo direito do que cada filho. Então, é mais uma razão, às vezes, para procurar um trabalho de planejamento sucessório. Bom, o meu patrimônio eu já antecipei para os filhos antes de casar com essa esposa mais jovem aí, que vai gerar esse burburinho, e às vezes nem é o que o pai quer, né? Ele não quer torná-la uma herdeira. Mas é muito comum o pai não saber que ela é herdeira e os filhos não saberem também que ela é herdeira. Né? E aí gera esses problemas. Né? Então... Porque quando a gente fala em holding familiar, é a mesma coisa de se falar em planejamento sucessório ou são coisas distintas? Na verdade, holding, né, que é uma expressão bem comercial, né? É importante a gente até colocar. Se convencionou no mercado chamar de holding, né? Essas empresas, essas administradoras de bens ou essas empresas de participações que são utilizadas nos planejamentos, se convencionou chamar de holdings. Né? Até hoje tem cursos na internet, holding familiar, né? Aprenda a montar sua holding familiar. A holding é uma das formas de você fazer um planejamento sucessório. Né? Você pode fazer pela criação de uma holding ou você pode fazer simplesmente com um testamento. Né? Elaborar um testamento, e aí, como eu falei, o pai ou a mãe, eles podem dispor de 50% do patrimônio no testamento, ele pode doar para quem ele quiser. Eu quero doar para minha cuidadora, que ficou comigo aqui nos anos finais da minha vida, quero recompensar ela. Eu posso pegar 50% do meu patrimônio e deixar para ela, né, esse 50% integralmente para ela, ninguém vai poder questionar. Os outros 50% tem que ir necessariamente dividido para os herdeiros, né, os herdeiros necessários, que é a viúva ou o viúvo e os filhos, né, ali todos concorrendo igual nesse patrimônio. Então, o testamento é uma possibilidade e a outra possibilidade é a simples doação, né, fazer a doação em vida. Então, né, não quero criar uma holding, eu só tenho 2 imóveis aqui, eu vou antecipar a doação em vida, cada filho já vai ficar ali com o seu quinhão. É uma forma de fazer planejamento sucessório também, é uma forma um pouco mais básica e rasa, né? Porque não evita esses problemas que a gente está falando, né? Sim. Não evita a participação do cônjuge, não evita a decisão de venda ou não, né? Todos vão ter que participar. Então, a gente entende que a utilização das holdings é a melhor forma de planejamento sucessório. Claro, vai compensar sempre fazer holding? Às vezes não. Às vezes é um patrimônio, às vezes só tem um herdeiro, às vezes é uma família menor,
o patrimônio é menor também, às vezes não vai valer a pena constituir uma empresa, né? E aí a gente vai orientar, fazer um testamento. O melhor caminho a seguir. Ou aí, realmente, assim, quando é um patrimônio pequeno, família pequena, pode ser o caso de fazer a doação em vida, já antecipa ali a herança, os filhos evitam ter aquela dor de cabeça, né, a burocracia, porque já foi doado em vida. Sim. Né, então já está antecipado. Então toda essa questão ali tributária acaba sendo, pelo menos, muito diminuída, é isso? Quando você faz em vida, sim. Com certeza. Né? Seja nas holdings, que a gente consegue, né, alguns mecanismos ali para planejar melhor e fugir um pouco dessa incidência tão pesada, mas a própria doação em vida, né, você já minimiza ali o impacto da tributação. E das cláusulas que a gente estava falando, né, que eu acho que tem uma que é importante colocar também, né, um dos pontos que acaba incomodando a família no momento da herança, que é fazer a doação, né, a gente falou da cláusula de usufruto, da cláusula de incomunicabilidade, mas tem a cláusula também da empenhorabilidade, que é que aquele bem que está sendo doado ou a cota da empresa que está sendo doada não responda por dívidas do herdeiro, que é comum acontecer também. O pai deixou lá o imóvel para 4 filhos, vai fazer a partilha para os 4 filhos. E se um filho desses é um devedor? É um devedor daqueles que tem, assim, vários processos lá, Jus Brasil, né, bombando, puxa a certidão lá, Serasa, tá cheio de credor atrás dele. O que vai acontecer? Para onde que vão esses credores? Vão para dentro do imóvel. Sim. E aí vai prejudicar todos os demais herdeiros. Então, e é uma situação bem comum. Porque não é algo só em cima do percentual dele de participação no imóvel. Na verdade, a participação desses credores vai ficar limitada à parte dele no imóvel. Mas o imóvel, ele é um só. Quando você tira a matrícula do imóvel, vai estar lá, por exemplo, um credor penhorando a parte ideal daquele herdeiro. Então, o que os outros herdeiros fazem com o imóvel? Não fazem nada. Não vendem, né, não conseguem utilizar esse imóvel como garantia, nada, porque vai ter uma penhora lá de um dos credores. Então, até essa... E aí, essa é uma situação também que gera uma desarmonia entre os irmãos tremenda, né? Uns irmãos têm dívida e essa dívida acaba indo, né, para o patrimônio de todos. Às vezes o pessoal deixa para resolver essa questão no momento da partilha. Então eu vou renunciar esse credor, né, esse herdeiro que tem a dívida. Ele fala assim, vou renunciar a minha herança aqui, passa mais para um, para outro. Mas aí os credores estão atentos a isso, né, e alegam a nulidade, né, consegue acabar até anulando essa disposição na partilha, quando é feita exclusivamente para frustrar os credores. Então, é mais um dos benefícios de você fazer um trabalho... Que você consegue ter acesso a quando é essa Consegue, fica tudo rastreado ali na matrícula do imóvel, né? Sim. Aí esse credor vai puxar lá, vai ver que, puxa, mas o meu devedor aqui que eu ia penhorar o imóvel, ele ficou sem nada, né? Que estranho. E aí vai ver que tem algum acerto por trás, né? Vai puxar um inventário lá, o inventário é sempre público, né? Então eles conseguem, às vezes, desconfigurar essas operações. E aí, quando a gente faz o trabalho de planejamento sucessório, os bens, por ter essa característica, essa cláusula de empenhorabilidade, né, a holding, essa cota da holding desse herdeiro, mesmo esse herdeiro que tem dívidas, ela não pode ser penhorada. Né? Fica protegida, então, assim, eu estou resolvendo ali. Se a família, né, os herdeiros ali administrando a holding, venderem o imóvel, passarem o resultado lá para aquele herdeiro que é devedor, aí o credor pode ir lá e pegar. Mas ele não vai comprometer o bem da família, né? Não vai trazer esse prejuízo para a família. Então, nessa linha assim, de evitar dor de cabeça para a família, evitar desarmonia, né? Esse também é um elemento muito importante no trabalho. E quando a gente fala de usufruto nessa questão do planejamento sucessório, como que funciona? O usufruto, ele tem essa característica, né? Quando eu faço uma doação, ele é característico das doações, né? Então, eu faço uma doação para você, mas eu gravo essa doação com usufruto. O que isso quer dizer, né? Se eu estou falando de um imóvel, eu doei, e é comum, né? O pessoal que faz um planejamento sucessório mais básico faz essa doação do imóvel com cláusula de usufruto. Então, eu dou, a propriedade do imóvel vai para você, mas eu vou ter o usufruto vitalício dele. Até eu morrer, eu posso morar no imóvel. Você a prioridade é sua. Não é nem prioridade, é o uso total. Os direitos ali, a administração do imóvel é minha. O filho que recebeu a doação pode vender o imóvel? Não, não pode, porque ele tem o usufruto em favor do pai e da mãe. Tá, então... como ele passa a ter plenos poderes depois do falecimento de Exatamente. quem fez a doação.
quando a pessoa que doou com cláusula de usufruto morre, existe a baixa do usufruto. Né? E aí a pessoa que recebeu ali, né, o donatário, ele passa a ser proprietário integral, né, com todos os poderes ali sobre o imóvel. Então a função do usufruto é realmente, em vida, favorecer a posição de quem fez a doação. Seja podendo morar no imóvel, né? Às vezes é um imóvel que está alugado, mas os pais está alugado para um terceiro. Os pais doam para os filhos com reserva de usufruto. Então quem vai receber o aluguel são os pais. Né? Até que ocorra o falecimento, daí baixa-se o usufruto e aí os filhos passam a receber esse aluguel. E é muito interessante nas holdings, né? Justamente porque dá para... E às vezes é importante, assim, porque o pai e a mãe vão fazer esse trabalho de planejamento sucessório e falam, puxa, eu vou botar meu patrimônio numa empresa e aí vou botar no nome dos meus filhos, mas como é que fica o meu controle, né? Como é que eu controlo isso? Eu nem confio tanto assim nos meus filhos para deixar lá tudo assim, né, na mão deles. Mas a cláusula de usufruto vai proteger eles nesse sentido. Na empresa, né, o usufruto das cotas garante que os pais que fizeram doação, né, nesse exemplo da doação das cotas, eles continuam administrando a empresa. Então os filhos eles são donos das cotas, só. Não administram a empresa, quem administra ainda são os pais. E os frutos da empresa, que são os lucros, né, eventualmente esses imóveis estão sendo locados, estão sendo vendidos, quem fica com os frutos são os pais, porque eles, né, têm essa cláusula de usufruto. Então é uma ferramenta bem importante e justamente para tranquilizar os pais, né? Estou fazendo aqui, estou transferindo a propriedade para os filhos, mas eu não perco o controle sobre esse patrimônio. Isso é bem importante. Precisa trazer essa tranquilidade, essa garantia, né? É fundamental. E quando a gente fala em planejamento sucessório, decidir fazer hoje, quanto tempo leva todo esse planejamento? Vai depender da extensão do patrimônio e da extensão do trabalho, né? Eu quero fazer só uma doação para os meus filhos, isso é mais rápido. A gente vai no cartório ali, né, encomenda as escrituras, faz a doação com reserva de usufruto, né? Isso você conclui assim, às vezes até em um mês, né? Mas esses trabalhos mais elaborados, eles acabam levando mais tempo, porque quando a gente faz essa assessoria, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. A gente pede, me apresenta a declaração do imposto de renda, apresenta a escritura, as matrículas dos imóveis, a gente faz um mapeamento, normalmente ele tem empresas também, né? Então a gente vai colocar ali as empresas, o patrimônio, ver quem são os herdeiros, né? Aí vai depender também, se tem herdeiros só de um casamento, não, tem mais um casamento, então, né, tem mais coisa ali para equilibrar. A gente faz um diagnóstico e uma proposta de encaminhamento. Nós entendemos que o ideal é aqui constituir uma holding, ou às vezes duas holdings, uma holding só para participar das outras sociedades, das sociedades operacionais que ele tem, outra holding para ficar com o patrimônio, e como acomodar também esses imóveis, né? A gente também faz uma leitura sobre cada bem. Esse bem aqui é um bem que é um bem de uso, né, pessoal, você não vai vender, né? A gente tem uma forma de acomodar isso. Se são bens de investimento, eu compro e vendo imóveis, né? A gente tem uma outra forma de acomodar. Então a gente faz esse diagnóstico, normalmente esse diagnóstico a gente consegue fazer num prazo até de 30 dias, e depois vem a implementação. Né? A implementação é abrir empresa, realizar a inclusão dos herdeiros dentro dessa empresa, integralizar os bens, né, os imóveis dentro das empresas. Isso tudo envolve alguns passos burocráticos. Né? Eu tenho registro de imóveis para mexer, eu tenho junta comercial. Então isso é um passo a passo que às vezes acaba se alongando um pouco, né? Mas é um trabalho ali para pensar, né, em um ano, mesmo um planejamento um pouco mais complexo, às vezes em um ano você conseguiu já acomodar esse trabalho. Não, perfeito. Para a gente concluir o nosso bate-papo, de uma forma resumida de tudo que nós falamos até aqui, um conselho como advogado especialista em direito tributário que você traria para pessoas que precisam desse planejamento sucessório? É bem legal falar sobre... Eu acho que eu vou utilizar a própria denominação do trabalho, né? Planejamento. Planejar é diferente de apagar incêndio. Planejar é diferente de você solucionar um problema. Planejar é você evitar que o problema aconteça. Então já aconteceu de eu conversar com amigos, assim, tem empresas que são clientes nossos e que eu falei, olha, tá na hora de pensar num planejamento sucessório aqui, né?
E aí o empresário falou, tá querendo me matar? Tá achando que eu vou morrer já? Eu falei assim, não, justamente o contrário. Eu quero que você viva muito tempo e sem estresse. Eu quero que você viva muito, por isso que é importante fazer um trabalho de planejamento. A gente já fez trabalho de planejamento para empresários na casa dos 30 anos. Né? E inclusive um caso de um trabalho que a gente fez de um empresário de 30 anos que acabou morrendo na pandemia. Então, assim, a gente viu muito valor nesse trabalho, principalmente no quanto facilitou a vida dos herdeiros de estarem lidando com uma morte repentina e que poderiam ter ficado presos numa teia burocrática de inventário e empresa junta comercial que seria extremamente nocivo ali para a família, poderia ter prejuízos financeiros, né, de ficar ali parado. E por ter feito o planejamento, isso se tornou muito mais fácil. Então eu acho que o principal recado é, planejar é algo que a gente deve fazer primeiro, quando você ainda é jovem, é melhor, e quando está tudo bem. Principalmente pensando nesse contexto familiar. Mas a minha família está super harmônica, que ninguém vai brigar. Ótimo, aproveita essa harmonia, planeja a sua sucessão. Para tratar de assuntos um pouco mais espinhosos, né? Por quê? Você nunca sabe quando que um filho vai eventualmente se desentender com o outro, né? Ou um filho vai se desentender com uma cunhada, né? A filha se desentender com um cunhado. Você nunca sabe quando a desarmonia vai começar ali a florescer. Então, o melhor ambiente para fazer um trabalho de planejamento patrimonial e sucessório é quando você ainda é jovem, você ainda não está com nenhum problema de saúde, né, nenhum tipo de situação ali que gere uma perspectiva de falecimento, e quando a família está em harmonia. Quanto mais harmônica tiver a família, melhor, mais fácil vai ser o planejamento. Né? E tudo que é planejado é mais fácil, né? O combinado não é caro. Então, quando a pessoa chega e faz em vida o trabalho ali, planejei, é a minha vontade, né? Então, é muito mais fácil para os herdeiros aceitarem uma vontade que veio do pai. Né? É muito pior lidar com essa situação de, poxa, não foi planejado, e aí eu estou com essa situação, vende o imóvel, não vende o imóvel, assina, não assina. É muito mais difícil aceitar algo que está vindo ali de um herdeiro, que eu discordo dele, do que aceitar algo que não. Foi o meu patriarca, né, o meu pai e a minha mãe, que foi a vontade deles. Eles já deixaram definido dessa forma. Né? Eu acho que a tendência de preservar a harmonia é muito maior quando já vem, né, de uma vontade dos pais. E quando os pais estão em vida, né, acaba que você ainda tem a possibilidade de ter uma conversa, de ter uma harmonização disso, onde cada um comenta suas expectativas, há uma possibilidade de diálogo que tranquiliza todas as partes envolvidas. Perfeito. Aí, principalmente quando envolve as partes de planejamento que envolvem a empresa. Né? Tem um filho que trabalha na empresa, ou tem todos os filhos que trabalham na empresa, né? Fazer isso em vida com a possibilidade de conversar, explicar, eu estou com uma proposta, a minha proposta de planejamento para vocês é essa. Né? Você vai cuidar dessa área, você vai cuidar dessa outra área, né? Você vai continuar sendo herdeiro, né? Vai só receber a tua participação sem trabalhar. Quando isso é feito em vida, é tudo muito mais fácil. Sim. Né? Você tem essa possibilidade combinado. Justamente de combinar. Às vezes um vai dizer, não, mas eu não quero essa área. Né? Eu não acho justo. Então vamos debater, vamos problematizar isso, mas vamos fazer isso em vida. Porque se aparecer o problema nessa hora, em vida, nessa conversa, é porque com certeza ia aparecer no falecimento. E aí aparecendo ia ser pior. Né? Aparecendo em vida você consegue discutir e, em último caso, o pai está ali para dizer, ok, eu ouvi todo mundo, a minha decisão vai ser essa aqui. Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, com certeza trazendo informações muito úteis, porque é algo que o público em geral, a gente percebe que há muito ruído de informação, muito desconhecimento, você até trouxe alguns muito comuns, né? Quando a gente fala de imóveis, quando a gente fala de planejamento sucessório, quando a gente fala de direito, de herança, enfim, é um assunto que quando você vai resolver de uma forma geral, ele é muito delicado. Então a gente conseguir informar as pessoas que estão assistindo sobre isso, com toda certeza, vai poupar muitos problemas. Espero que sim, né? Foi um prazer, Meli, eu agradeço o espaço aqui, a oportunidade de falar sobre um assunto que, como eu falei, é um trabalho que a gente gosta de fazer, que a gente finaliza ali um planejamento, a gente fica feliz de estar entregando ali um valor assim, para aquela família que fez esse trabalho, que a gente sabe que
às vezes está evitando uma desarmonia ou está evitando um imposto maior lá na frente. Né? E espero que o pessoal tenha tirado algumas dúvidas aí, tenha conseguido absorver algumas informações boas. Fica muito claro para você que você trouxe muitos benefícios para essa família. Exatamente, né? Por isso que é muito gratificante fazer. Gente, assim nós encerramos esse bate-papo super, super informativo com o Dr. Ricardo Campelo. Esperamos muito ter trazido informações úteis para ajudar quem realmente precisava ter acesso a essa informação. Na nossa próxima edição, nós vamos falar sobre arte com a galerista Zilda Fraletti, que vai agora em novembro lançar o livro de 40 anos da galeria. Até lá!